Oi, vamos refletir um pouco agora sobre um tema que eu considero extremamente pertinente, significativo, necessário, de suma importância para a vida da criança, adolescente, jovens, adulto e até ancião. Porque se ele chegou a ser um ancião, é porque ele, com certeza, ele é, é, exerceu no seu cotidiano e praticou esse mandamento, que está lá em Efésios. Na verdade, o mandamento foi lá no Decálogo, né? Mas em Efésios aqui, Paulo fala assim, olha, Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só que coisa interessante, né? O Deus fez questão de incluir no Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, um que fosse especificamente para que os filhos honrassem pai e mãe. Na minha vida acadêmica, não apenas como professora, mas como aluna também, e mesmo quando eu era criança, adolescente, jovens, né, e agora adulta, e também já fui mãe de crianças, jovens, adolescentes, e agora eles estão adultos, já casados, com filhos. Eu fico pensando como que é importante esse mandamento. Os filhos são heranças do Senhor, como a gente já sabe. Deus simplesmente nos confiou para que nós cuidássemos dele, pai e mãe. Inicialmente, a primeira ordem é dada aos pais, masculino, e depois às mães, né? Sexo feminino. Então, e aí é interessante a gente perceber que o tempo todo, em toda a Bíblia, vai falando sobre isso, sobre a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, dos filhos serem de fato obedientes e honrar pai e mãe. Eu acho interessante que uma das queixas maiores que eu tinha quando eu ensinava das estagiárias era assim: ai, professora, tá difícil, porque a sala de aula os meninos não têm limites. As mães não estão pondo limites em casa, como que só a mãe tivesse que colocar. Obviamente que não. É o pai e a mãe, né, que tem que colocar limites. Mas a gente tem percebido que os adolescentes e jovens e crianças, eles já são formados, como eu falei outro dia, a primeira infância da criança ela é fundamental para que a criança, de fato, se torne um adolescente jovem, obediente aos pais, não é? Porque, veja, se a gente não impõe limite quando a criança está sendo formada, como é que a gente vai pôr limites depois? Ora, se o meu filho está no ato de rebeldia e não está exercendo aquilo que a gente tem ensinado, e está confrontando, transgredindo, na verdade, né? Aquilo que a gente tem ensinado, a gente tem que chamá-lo, conversar com ele, mostrar, ler a Bíblia com ele, mostrar para ele da importância de ele exercer e praticar aquilo que nós temos ensinado. É por isso que lá em Provérbios está escrito assim, 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do teu pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. E fala também que o filho que é educado, o filho que é obediente, ele alegra o coração da mãe. Olha, isso é muito importante para a formação do jovem, do adolescente e do adulto, não é? É na infância e na adolescência que a gente tem que tratar, que a gente tem que formar, que a gente tem que ensinar as crianças e adolescentes a serem adultos coerentes com a prática de vida que realmente vá ser bênção na sociedade e aonde ele estiver. Isso é o que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E os filhos têm que obedecer aos pais. Outro dia eu estava no shopping e passou uma criança, no máximo uns 3 anos, 3 e meio. E a mãe falando com ele, e ele gritava, não, não, não. Aí, nossa, mas fez um escândalo. Todo mundo, eu acho que já presenciou uma cena assim, não é verdade? Então,
E aí a mãe falava com o menino, filhinho, mamãe te deu isso, mamãe já te deu aquilo. E nada, o menino não parava. Eu pensei, gente, daqui uns dias ele vai bater na mãe. E não pense que eu estou falando absurdo, porque tem filhos que batem na mãe. E as mães inicialmente acham bonitinho. Ai, que gracinha, né? Ah, isso é coisa de criança. Deixa para você ver. Eu, quando trabalhava numa escola, eu não vou citar nem o local, né? Só vou falar quando eu trabalhava como orientadora educacional. Passou o Dia das Mães e no outro dia, na segunda-feira, veio uma mãe conversar comigo. E ela falou assim, Vera, ela estava toda machucada. Sim, rosto, alguns machucados no rosto, no braço. Aí ela caiu em prantos na sala da orientação. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei, nossa, o que houve com você? Você sofreu alguma coisa, alguma violência? Pensei logo em violência doméstica de marido, né? Mas ela falou assim, não, Vera, eu estou separada do meu marido. Isso aqui foi meu filho que fez isso comigo. Falei, como assim? Ele brigou comigo e de repente ele veio e me atacou literalmente, bateu em mim. Eu falei, você não fez nada? O que eu ia fazer se ele estava me batendo? Gente, eu falei, meu Deus. Eu pensei, eu só não falei para ela, né? Essa mulher tá apanhando e com razão, porque a mãe que deixa um filho bater nela, um menino de 9 anos, que ele estava no terceiro e ia passar para o 4º ano, pro quinto ano, né, 10. Como que deixa a mãe bater, gente? Como é que pode? Aí, né, ia passar pro 4º, na verdade. Então, veja, eu tive que ter uma conversa com ela, mostrar a importância dela dar limites para essa criança, dele não se sentir culpado porque o pai separou-se dele, coisa e tal. E foi uma conversa, não foi só uma, tivemos que chamá-la mais vezes à sala para termos uma conversa e acompanharmos o desenvolvimento dele. Porque o mais importante é que esse menino em sala de aula, ele era primoroso, tanto na questão de notas, como na educação com os colegas, com os professores. Ninguém diria que aquele menino fazia aquilo, por isso que eu tomei um susto quando ela me falou. Mas veja até que ponto que essa mãe permitiu que o filho dela fizesse isso com ela. A mãe certamente não ensinou o que a Bíblia manda, que é os filhos obedecerem aos pais. Minha mãe criou 10 filhos, um até 15 anos porque ele partiu, mas os outros criou todos, até casarem. E veja, minha mãe nunca, eu não lembro de eu ter apanhado da minha mãe. Minha mãe simplesmente nos chamava e a conversa que ela tinha, olho no olho, e quando eu estava vindo para cá hoje com meu irmão, a gente estava conversando no carro, ele falou assim, ela não batia não, né, Vera, mas os beliscões, eu falei, verdade, ela beliscava mesmo, né, mas era uma estratégia que ela tinha, a gente sabia que o beliscão dela doía, então o que eu fazia? Fazia tudo para não ser beliscada, obviamente. Ele, como fez bagunça, recebeu muitos beliscões, né, era uma estratégia que a minha mãe usou, que não era uma mulher que tinha cultura, mas uma mulher muito sábia, graças a Deus, Deus me deu uma mãe muito sábia. E olha, filho e filha que estão ouvindo, presta bem atenção. O primeiro mandamento com promessa significa: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que maravilha. Você quer viver muito, tem que ser um filho obediente. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida que você realmente possa desabrochar em tudo aquilo que você faz, que tudo aquilo que você fizer, Deus estará abençoando a sua vida? Então seja um filho obediente também. Eu costumo falar que bons filhos, bons maridos. Boas filhas, ótimas esposas. Mas se a moça ou o rapaz não for bom filho, abra o olho, jovem, não case, porque se casar você vai passar pelas mesmas coisas que a mãe e o pai dele estão passando, tá? Não tem exceção não, presta bem atenção. Porque a Bíblia também diz, nesse mesmo capítulo, no verso 4, fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja,
Os pais não podem provocar o filho à ira. Porque aí é ele que está, o pai ou a mãe que está provocando o filho à ira. Mas é importante que eles, como eles ensinam, eles também vivenciem. Não vem dizer que não tem mãe que algum dia não deu um grito, ou ficou tensa, ou nervosa, liberou tipo a adrenalina que estava toda guardada, né? Isso acontece, mas isso tem que acontecer esporádico e a gente tem que pedir iluminação do Espírito de Deus para não cair no mesmo erro e não fazer as mesmas coisas, porque os filhos estão nos vendo, eles estão nos observando e aquilo que a gente fala, eles observam mais na nossa prática. Então, filho, seja obediente ao seu pai. Se você quiser ser um adulto feliz, abençoado, um ancião sábio, obedeça aos seus pais. É claro que tem as exceções. Tem pessoas que falam assim, ai, mas a minha filha era maravilhosa. A minha mãe mesmo falava, ai, mas João era o melhor. Até o momento que ele partiu, ele era o filho que era mais amoroso. Ele partiu. Eu falei, sim, tem exceções em tudo. A Bíblia diz que Enoque, ele andava tanto com Deus que o Deus o transladou, ou seja, ele foi para Deus sem passar pela morte. Como aconteceu isso, Vera? Sei lá, não sou, só Deus que sabe. Lá no céu a gente vai entender tudo, mas agora só sei dizer que ele andava muito com Deus. E tem filhos que são extremamente abençoadores, abençoados, alegram os pais. Quantas mães eu ouço que filhos já partiram, que são mulheres e homens de Deus, que são verdadeiras bênçãos. É tipo aquilo que está lá em Hebreus, né? Homens e mulheres do quais o mundo não é digno, né? É exatamente esses filhos. Pois é, mas são mistérios de Deus. Mas o normal seja obediente a seu pai e sua mãe. Se você quiser ter uma vida abençoada, uma vida longa, obedeça a seu pai e a sua mãe. A Deus primeiro e depois a seu pai e a sua mãe. E você será uma pessoa abençoada. E em tudo aquilo que colocar sua mãozinha, Deus prosperará, porque você está agradando o coração de Deus e dos seus pais. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa família, que a nossa família seja uma família abençoada por Deus em todas as áreas. Abraço grande, bye bye, tchau.